Oi, pessoal, bom dia. Vou continuar um pouquinho falando da minha experiência, com a nossa experiência com o Caleb. Eu vou dar ênfase em alguns pontos que ficaram para trás, ali no vídeo anterior, e eu vou começar falando do sonho que eu tive. Eu tive esse sonho em novembro, e na época eu trabalhava nessa clínica, era uma clínica oncológica, e eu sonhei que uma das pacientes com as crianças estava aqui em casa, brincando. E quando eu contei para ela o sonho, nem eu nem ela a gente se ligou o que seria. E no fim seria a anunciação do Caleb, porque um mês depois o Caleb chegou. E como eu falei, o Caleb chegou com rodinha nas pernas. Eu já preparei um videozinho ali dos primeiros dias. A gente não tinha muro, então ele corria, a gente morria de medo. Nós íamos para fora, nós íamos às 3. Aqui a nossa rua é sem saída, a gente deixava ele brincar na rua sem saída, mas sempre com muito medo, sempre com muito receio, porque ele corria, ele não tinha referência. E a gente, como família, a gente demorou um tempo para entender que ele não tinha referência. A gente achava que ele tinha... que ele corria por correr. Não, mas ele faltava essa referência, esse vínculo de família. E como eu falei no vídeo anterior, a gente viajou muito. E aí, quando a gente chegou, da primeira semana assim que a gente chegou da Enseada, nessa viagem, a gente foi pra Tubarão, que a minha família mora lá, e a gente foi a primeira vez na praia. Que loucura! Que loucura. A primeira vez que a gente foi na praia foi lá no Camacho, se eu não me engano, lá na Praia do Sul. Nós estávamos com meu irmão, meu cunhado e um sobrinho. E a gente não dava conta. Era um dia frio e ele queria entrar na água e todo mundo corria, porque eu não sei se ele nunca tinha ido ou se ele achava que ele nunca mais iria ir. Então, assim, foi complicado, sabe? Aquele mar brabo lá do sul, lá de Jaguaruna, se eu não me engano. E ele querendo entrar na água. Aí nós voltamos para casa, meu cunhado tem casa, a gente foi aqui para Enseada, aqui de São Francisco. E ali foi a mesma coisa, só que daí ali a gente tava na casa e aí a gente a gente ia um pouquinho, voltava. O primeiro dia que a gente foi, a gente fez um buraco para ele poder ficar um pouquinho, porque pra gente tomar, como diz meu marido, tomar uma cerveja. Porque ele não parava, então ele veio desse vínculo comunitário, da escolinha, ele pegava brinquedo, ele subia em cima das pessoas. Era uma loucura. Mas a gente, como eu falei, a gente nunca desistiu e a gente nunca deixou de ir. A gente entendia o tempo, a gente ia, ficava um tempinho, voltava, ia de novo, até ele entender que a gente vai. Hoje em dia ele acorda de manhã e ele fala assim, eu tive uma ideia. Aí a gente olha pra ele, quando ele fala eu tive uma ideia, vem bomba. A gente podia pegar o carro e ir pra praia, né? Ele é muito... tem muitas ideias, ele é muito de criar, de falar coisas e... não fala coisas assim, mas ele cria. Hoje ele acorda, ele quer ser o Homem-Aranha. Hoje ele acorda, ele quer ser o... Uma vez lá na praia, na casa do meu cunhado, ele queria mingau. Ele acordou e pediu mingau. E a gente não tinha mingau. E ele olhou pra Dinho e ele falou, tem mingau, Dinho? Lá foi a gente correr atrás de mingau pra segurir. E teve a fase do mingau. Hoje eu entendo, talvez foi porque ele não desmamou, a fase do desmame dele foi diferente dos outros. Então ele tinha aquela necessidade. Claro que a gente não deu mamadeira, a gente fazia mingauzinho e dava na colher pra ele. A mamadeira foi uma coisa que a gente não vinculou, ele veio sem. E até hoje ele ainda toma um chazinho na madrugada no copinho. Aqueles copinhos de bico, mas a mamadeira a gente não introduziu e nem o bico, porque ele já veio sem. Então, são coisas que a gente não continuou. Quando ele chegou, ele já veio dormindo sozinho. E aí a gente, como eu falei, ele tinha um quarto que era pra ele e ele ficou já dormindo no quartinho dele. E a mãe social falou assim, ele dorme a noite toda sozinho. Das 7h30 até de manhã, 7 horas da manhã. Nossa, né? Que coisa boa. Mentira, eu nunca mais dormi uma noite inteira, né? Porque até mesmo quando ele dorme, aí tu vai lá olhar ver se ele tá respirando, né? Porque mãe que é mãe, mãe de primeira viagem faz essas coisas. E aí a gente deixou ele dormindo lá, a gente fez ele dormir e tal. Até hoje, como eu falei, a gente faz o processo de soninho, com contação de história, às vezes com fantoche, às vezes com livro. Ele gosta muito de lanterna, tudo isso varia o dia, o momento que ele viveu, sabe? Que depende muito de como ele tá, então a gente
massagem, tudo são coisas assim, os óleos essenciais, uma coisa que vale muito a pena você investir no óleo essencial, porque acalma realmente. Eu dou aquelas gotinhas homeopatas desde que ele chegou. Então, todo mês, a cada 45 dias, a gente faz as gotinhas e ajudou muito. Então, tudo isso são dicas que foram passando e a gente foi pegando e graças a Deus foi dando certo. E a primeira noite do Caleb aqui em casa, assim, uma das primeiras noites que ela falou que ele dormia a noite toda, né? E eu acordei, ele tava chorando no cantinho da cama. Ele levantou e começou a chorar, porque ele não sabia nem pra onde ir, tadinho, né? E aí, eu lembro que eu sentei com ele, eu abracei, eu conversei, terminei de dormir com ele aquela noite. E desde então é assim. Essa madrugada mesmo ele acordou a primeira vez para fazer xixi, era 1h pouquinho da manhã, o pai atendeu. E era 5 horas da manhã, ele tava, mãe, eu preciso de um abraço, eu tô com muita saudade de você, sabe? E então, ele tem essa necessidade, de mim principalmente, assim, ele é muito meu. E aí a gente foi cuidando, a gente organizou o quartinho dele, a minha sogra de novo nos ajudou a comprar o quartinho, a minha sogra comprou uma barraca daquelas iglu, que ele ama essa barraca, ele brinca até hoje. E a gente foi se desenvolvendo. Como eu falei, desde o início eu tive dificuldade com o soninho da tarde, como ele ia pra escolinha ainda, então na escolinha ele dormia, final de semana a gente sempre tinha dificuldade. Mas no primeiro ano a gente ainda tentou fazer ele dormir, depois a gente desistiu, depois que ele veio para a escolinha. Em 2019 ele ainda dormiu, em 2020 ele já não dormiu mais, mas ele já tinha 4 anos. E já tem criança que com 4 anos já não dorme mais. Ainda falando um pouco do início, a questão dele correr sempre foi a maior dificuldade, porque ele não tinha, como é que eu posso falar? Ele não tinha vínculo, ele ainda não tinha um vínculo forte com a gente. Então, ele era aquela criança de lar, que qualquer pessoa podia ajudar ele. Então, foi complicado. Aquele ano de 2019 ali foi complicado por esse fato. Apesar dele já se identificar aqui em casa, ele sempre se identificou, desde que ele chegou essa semana ali da praia, que a gente ficou muitos dias fora. A gente veio, ficou em casa 1, 2 dias e voltamos pra praia aqui perto, né? A gente veio de Laguna e fomos pra Enseada. E quando nós chegamos dessa viagem, que a gente ficou quase 10 dias fora, ele colocou carrinho em todos os lugares. Na sacada, no quarto, na lavanderia, na churrasqueira, na sala, no quarto dele, na escada, na garagem. Então ali ele entendeu que aqui era a casa dele. E ali ele já começou a mudança. Ele já começou a dormir melhor à noite, ele começou a entender que nós somos os pais, a referência de família. E a gente começou a se entender melhor, nós dois. Um ponto importante que eu gostaria de falar, o desfraude, ele veio fazendo cocô no bacio e o xixi no banheiro. Eu achei muito complicado e ele ficou muito tempo sem fazer, ele não fazia cocô, até porque daí ele chegou, a gente foi viajar, tal, ele ficou aquele processo de não fazer cocô e quando fazia um monte. Então, assim, foi bem difícil a questão do cocô, assim, aí ele fazia cocô, aí a gente tinha bacio e, sabe assim, eu não fazia na fralda, foi bem difícil mesmo, assim, a gente teve que ter bastante paciência, e aí a gente tava lá, minhas irmãs me ajudaram, mas ele levava, tipo, 5 dias sem fazer cocô, aí quando fazia aquele monte, sabe, assim, e duro e seco, coitado, né? E aí quando nós chegamos ali na casa do meu cunhado, na praia, a minha cunhada me orientou, me ensinou, dá isso, daquilo, né? E aí nós demos a semente do mamão. E esse criança, eu falo, né? Ele deu uma diarreia e ele se cagou, assim, muito, muito, muito. Tipo, limpou. E desde aquele dia, que daí logo a gente veio pra casa e aí ele chegou, fez aquela cena, né, de brinquedos. E desde então, o cocô dele é regular. Ele faz todos os dias, de manhã. Se não faz de manhã, ele faz no final do dia. Mas ele faz todos os dias, daqui a pouco ele vai fazer. Ele tá acordado, tá assistindo, eu tô aqui gravando um pouquinho, já que tá calmo, né? A gente aproveita. E aí o desfraude, antes de eu voltar a trabalhar, em fevereiro eu já desfraudei ele. Que a minha licença começou em dezembro e eu terminou em abril. Então em fevereiro ele já teve o desfraude. Quando ele voltou pra escolinha, ele já voltou desfraudado. E a gente nunca teve problema de fazer xixi na cama, essas coisas assim, ele sempre chamou.
Um ponto importante, o xixi, ele chorava. Quando ele começou a desfraldar, ele dava aqueles escapes. E ele chorava muito. Nossa, como essa criança chorava. E aí eu comprei plástico, tava aquela coisa, né? E um dia ele chorou muito, assim. E eu lembro, assim, que foi uma cena bem triste pra mim, porque era madrugada e ele chorando. Aí eu peguei, abracei ele bem forte. Eu falei, filho, não tem problema, filho, você fazer xixi. Na época a gente não tinha guarda-roupa ainda dele. E o guarda-roupa dele eu acho que a gente comprou só em abril, junho do ano que ele veio. A minha sogra comprou, mas não foi logo nos primeiros dias. E aí eu mostrei pra ele, a roupa dele era tudo numa cômoda antiga que a gente tinha, dobradinha. Aí eu falei, filho, tá vendo aquilo ali? É tudo roupa sua. Graças a Deus você tem roupa. Trouxe ele aqui no meu quarto, mostrei as roupas de cama. Disse, ó, aqui a mamãe tem um monte de roupa de cama. Então, se você fizer xixi, não tem problema. Por quê? Porque a gente tem roupa, a gente tem a máquina que lava. Graças a Deus você não precisa se preocupar. E aconteceram ainda alguns escapes, coisa que é normal de algumas crianças, né? Mas depois ele mesmo assim, ele chama. Ele não consegue ainda levantar e vir fazer o xixi no banheiro, mas ele chama. E isso já é um ponto positivo. Ele nunca fez xixi na casa dos outros, na casa de ninguém. Ele acorda, né, ali e tal. A gente faz o xixizinho bem tranquilo. E outra coisa do que eu queria falar, ele tinha muito medo nessa época, muito medo. Eu anotei aqui alguns pontos que eu queria falar nesse vídeo, eu não quero fazer um vídeo muito longo. Ele tinha muito medo e ele tinha muito medo de carro. Aqui em casa a gente mora perto de saída de BR, então passa caminhão numa quadra pra frente e passa carro, caminhão na nossa rua. Nossa rua é uma rua movimentada, é a saída de BR. E ele tinha muito medo. Então ele acordava de manhã, ele acordava assustado. Com muito medo, muito medo. E eu peguei e comecei a trabalhar esse medo com ele. Graças a Deus a gente tem a licença maternidade, gente. A licença maternidade é um direito da mulher. Eu vou repetir aqui, independente se você receba ou não pela sua empresa, como foi no meu caso que eu não recebi. Mas a gente tem direito, é um momento importantíssimo pra gente como mulher se reconhecer na comunidade como mãe, entender esse novo papel, pra gente como mãe ajudar os nossos filhos e pra criança como filho entender o seu papel em casa. E ele tinha muito medo, e eu lembro assim que a gente sentava na sacada e a gente ficava olhando os carros passar, para ele entender que o carro passava na frente de casa. Eu descia com ele em épocas de movimento, assim, morrendo de medo. Minha sogra sempre ali, minha sogra é uma bênção de coração, assim, minha sogra é um presente de Deus que Deus deu pra mim. E ela sempre ali, ajudando e apoiando e cuidando, porque ela não tem locomoção, porque ela já é uma senhora de idade, mas ela sempre ali, ele tá lá, ele tá cá, sabe? E a gente sempre junto, meu esposo também, mas meu esposo teve só 5 dias de trabalho, né? E nessa época ele trabalhava nessa empresa e ele ainda fazia uns biquinhos com os carros pra gente aumentar a renda. E acabou a bateria, tá? Deu mensagem de bateria no meu celular, talvez por isso que deu um cortezinho ali. E foram assim momentos que a gente viveu, que a gente hoje eu entendo que a gente precisava passar. Ele, além de correr, ele era uma criança que ele não tinha medo. Ele não tinha medo de nada, de nada, de nada, de nada. A gente levava ele nos lugares, ele corria, ele não tinha medo de carro, ele não tinha medo de que o carro vai te atropelar, o cachorro vai te morder. Então a gente sempre tava ligadaça, ligadaça, ligadaça. Eu emagreci quase 20 quilos, assim, porque, pensa, eu não conseguia comer, e ele era muito apegado em mim, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer xixi, além de toda a mudança, que eu acredito que foi toda uma mudança hormonal também, porque mudou todo o meu corpo, né, toda minha forma de viver, mudou a minha forma de pensar, então eu acredito que foi uma mudança hormonal, foi uma mudança de vida, uma mudança de tudo. E eu emagreci muito, muito, muito mesmo. E até porque eu corria muito atrás dele, né, porque a gente não conseguia sentar, vou sentar, vou relaxar, não. Tu levava ele não tinha referência, ele entrava no mar, ele entrava no mar. Tu levava ele na igreja, ele saía da porta da igreja, ele corria pra fora. Ou ele corria... Tem um pátio grande, ou ele corria para os carros, vai que algum carro se movimenta, ele saía aqui da porta de casa, ele saía para fora, que a gente não tinha muro. Hoje, graças a Deus, a gente já tem muro, mas hoje ele já entende, ele já não corre mais. Então, assim, mas é como eu falo, a gente precisou entender que era um ponto de escape dele,
Não que ele fazia aquilo porque ele queria ou que ele tinha algum problema, não. Era um ponto de escape dele. Outro ponto de escape dele, quando a gente conheceu ele em 2018, as professoras falaram assim, ele uma vez, ele fugiu, ele já fugia antes, então ele já tinha esse problema, por causa da dicção. E aí, diz que ele fugiu e procuraram ele, não acharam, ele estava trancado no banheiro e jogando, cheio de papel higiênico. Aqui em casa, algumas vezes ele fez isso. A gente sempre compra aqueles rolos grandes de papel higiênico e nunca faltou papel higiênico aqui em casa. Eu compro aqueles pacotes com 40 e tal. E quando ele chegou, assim, eu lembro que a gente precisou comprar papel higiênico no meio do ano, porque ele jogava papel higiênico no banheiro, que era o ponto de escape, porque ele não falava, ele não conseguia se comunicar. Então, era o ponto de escape dele. E hoje eu entendo isso. E com o tempo, eu fui conseguindo entender. Eu fui a primeira pessoa que conseguiu se comunicar com ele. E até hoje, assim, a pessoa que ele mais se comunica sou eu. Porque, como eu falei, ele fala ainda, ele não tem a dicção 100%, mas a gente não fica... sabe? Falou helado, né? Esse dia ele falou tecnologia, ele falou do jeitinho dele. Eu falei, tecnologia. Hoje de manhã também ele falou uma palavra... que eu não lembro qual palavra que foi, mas eu falei certo, a gente sempre repete certo. E ele vai repetindo certo. E quando ele começou nesse processo de jogar as coisas, ele jogou celular no banheiro, foram 2 celulares, tanto é que a gente não tem muitas fotos do início, porque ele jogava as coisas, ele batia, mas era questão dele, e era questão que ele não se comunicava, ele não sabia o que estava entendendo, de uma hora para outra ele ganhou uma família, e a gente não deixou de sair, a gente não deixou de levar ele nos lugares, a gente não deixou de fazer nossas coisas, e talvez isso assustou um pouco ele. Mas eu não me arrependo não, a gente como família não se arrepende, tá vindo ele. E a gente continua firme e forte, educando e seguindo forte o nosso caminho. Seria essa a mensagem que eu queria deixar nesse momento e vamos seguindo com novos vídeos daqui pra frente. Um beijo, bom dia. Oi, pessoal, você mais lindo do coração. Fala o teu nome, filho. Caleb, eu quero ir lá com vocês, quero ser Icupini, que são mais lindos de todo o planeta Terra. E não esqueça de deixar o seu like, fala. Like. Deixa o like aí, o like tá voando.